Olá, bem-vindos ao Cepeda Convida, um espaço que nasce de uma convicção simples mas profunda. Em Penafiel, cada pessoa conta. Neste espaço teremos connosco pessoas que fazem acontecer. Pessoas que não têm palco muitas das vezes, mas que são importantes no dia-a-dia de Penafiel, fazem a nossa comunidade funcionar e as nossas famílias serem felizes. Teremos pessoas mais conhecidas, pessoas menos conhecidas, mas todos eles têm uma ligação, a paixão por Penafiel e o facto de serem pessoas que se dedicam aos outros. E não podíamos começar da melhor forma. Hoje temos connosco a Fátima, uma pessoa conhecida de muitos penafilenses, mas que ainda não tem o reconhecimento que a sua história de vida tão extraordinária merece. Olá, Fátima. Olá, Obrigado por ter aceitado o nosso convite para este primeiro episódio. Eu sempre que estou com a Fátima sinto uma energia enorme, uma felicidade extraordinária e uma força de vida que é verdadeiramente inspiradora. O que é que a faz mover? É assim, o que me faz mover, sem dúvida, um filho. Neste caso, uma filha. A gente casa, tem um percurso, pensa em florir o nosso jardim, nunca pensa que poderá vir sempre um filho perfeito. Para mim, aos meus olhos, a minha filha é perfeita, mas que nasceu com um síndrome muito raro, A Catarina. a Catarina. Foi muito difícil até encontrarmos, porque só soube aos 5 anos do problema da Catarina. A Catarina nasceu com o síndrome de Angelman, que não é muito conhecido, que é no cromossoma 15. Foi uma batalha bastante difícil, porque há 30 anos atrás é muito Era mais mais difícil do que diagnosticar agora. e uma doença tão rara. Exatamente, reencaminhada, fazer os percursos todos, até chegar ao Instituto de Genética e fazer árvore ginecológica. É assim, 100 mil nasce uma criança assim. A médica disse, vai perguntar toda a vida o porquê. Eu nunca vai obter resposta. Primeiro, uma negação, um choro interior. Foi difícil aceitar Não foi difícil aceitar. A pergunta foi mais porquê eu? Porquê a mim? Não tinha conhecimento de ninguém com deficiência. O que é que eu vou fazer? O que é que vai ser o futuro da minha filha? Meter as mãos ao caminho, chorei, falei com o meu marido, tentámos fazer de tudo o melhor pela Catarina. Então, depois de termos tudo pelas vias medicinais normais, Certo. fomos para as alternativas. Tinha conhecido o Dr. Pedro Choi, na altura, e tinha 12 anos em Coimbra, e soube que ele tinha abrido uma clínica aqui No Porto. na Boa Vista, e juntei tudo e levei ao Dr. Pedro Choi. Quando lá cheguei, ele disse: nós não fazemos milagres. A Catarina nasceu com uma massa cefálica morta no cérebro. E que lá está, afeta o andar e a fala. A Catarina não anda, aliás, graças a Deus, anda e fala, não uma frase construtiva, mas palavras soltas. Então, eu imagino que tenha feito bastantes sessões de terapia e que a terapia terá tido um impacto muito positivo no Muito. desenvolvimento da Foi, Catarina. sim, foi muito difícil monetariamente, porque nós pais com salários baixos, eu na altura tinha casado, ganhava 36 em contos de Salário? trabalho, de salário, e pagava 38 de renda. Só um ordenado com uma filha com necessidades especiais, que é mesmo assim, Claro. mas fizemos de tudo. Pensámos assim: temos que dar o melhor para a nossa filha, porque assim, ela não pediu para nascer. Claro. Aliás, nenhum filho pede para nascer. E nós, é assim, quando somos pais que amamos os nossos filhos, temos mesmo que ir à luta. Então eu fui à luta. Quando ele me disse: olha, 80% põe a sua filha bem, não faço milagres, não o ponho, mas ao menos foi sincero. Eu disse: não há problemas, vamos tentar. Andei 9 anos. Minha acupuntura foi difícil, foi, mas não foi impossível. Onde há amor, tudo é possível. Sabia-se comer um bife, comia sopa.
Para a Fátima nada é impossível. Não. Não existe palavra impossível no meu vocabulário. E como é que o nascimento da vossa filha, todas essas dificuldades que passaram, como é que afetou a vossa relação enquanto casal com o seu marido? Eu acho que sou uma privilegiada por Deus, porque ao que eu vejo ao meu redor, acho que a nossa união ficou mais forte. Porque tanto eu como o meu marido, lá está, tivemos aquele luto, mas depois agarrámos-nos mais um ao outro para podermos dar melhor qualidade à Catarina. E isso, há pessoas que dizem sorte, eu acho que é amor, que é cumplicidade, que é um todo, como vinhamos há um bocado a falar, acho que é um todo. Deus às vezes coloca as pessoas certas no nosso caminho. E isso para mim foi uma, e para ele, e para a Catarina principalmente, foi uma separação e é uma felicidade todos os dias. A vida da Fátima é marcada por cuidar dos outros. Cuida da Sempre, Catarina sempre. e cuida da sua mãe também. Já cuidei dos meus pais. Neste momento não cuido da minha mãe. Os meus pais já partiram. Cuidei 5 anos da minha mãe que estava numa cadeira de rodas. Uh, Depois a minha mãe partiu, que tive um irmão que infelizmente se suicidou. E já a minha mãe já era o terceiro filho que perdia. E deixou-se ir. Depois fiquei com o meu pai. O meu pai tinha autonomia. Ao fim de 15 dias perdeu a autonomia toda. Quando realmente caiu em si, que a minha mãe também tinha partido, veio uma decadência, depois foi diagnosticado com Parkinson e foi mais uma luta constante, mas não foi impossível. Mas sempre com qualidade e com amor, tanto da minha mãe como do meu pai. Neste momento cuido agora da minha sogra, nos fins de semana, porque o meu marido ajudou-me com os meus pais. Eu agora que sou cuidadora também da minha sogra e tenho um tio do meu marido que é o único no mundo que tem o síndrome de Joubert e tem 80 anos já também. Okay. Ali com todos esses afazeres, com uma vida tão intensa, quando é que consigo arranjar tempo para descansar ou para relaxar um bocadinho? Aí eu tenho tempo para mim. Eu para cuidar tenho, porque eu acho que o cuidador, as pessoas às vezes sorriem, mas por trás de cada sorriso há uma dor. Eu não sou perfeita, também tenho os meus momentos, Ninguém é perfeito. mas tenho os meus momentos também, às vezes de fraqueza, às vezes sinto uma revolta, mas passa logo. É assim, eu para cuidar da Catarina tenho que estar bem eu própria. E então é assim, eu levo a Catarina a estar na APADIMP, eu levo, sou eu que a transporto todos os dias. Poderia utilizar os transportes lá, mas não. Eu, tanto eu como o meu marido, graças a Deus, temos uma vida estável e ele, tanto eu como ele, fechamos um acordo e dissemos: não, enquanto pudermos, transportas tu a Catarina, porque é uma menina e a gente sabe como é a menina, é a menina e é filha única. Claro. E então eu levo a Catarina à Padim e esse bocadinho de tempo dá-me para eu organizar, fazer minhas tarefas domésticas, dá para eu ir fazer ginástica, dá para eu ir para a hidroginástica, dá para eu ir para os diabetes. Portanto, eu estou inserida em muitos projetos, não é só na cuidadora. Eu acho. Está em todas. Eu estou em todas, como costuma-se dizer, não há duas sem três, eu estou em todas. E então, é assim, eu para cuidar da Catarina tenho que estar cuidada. Se eu não estiver cuidada. Vamos falar um bocadinho mais sobre a Catarina. Como é que define a Catarina? Como é que ela é? Aos seus olhos, A qual é a Catarina. característica que me marca mais O a sua sorriso. filha? O sorriso. E o olá. O olá da Catarina é aquele olá que preenche um espaço onde está vazio, enche de luz. A Catarina é um ser feliz. Se formos a ver, a Catarina é mais feliz que nós. Porque a Catarina tem amor, tem carinho, tem tudo. Tudo isto não é. Monetariamente para ela é indiferente. Porque ela não tem apreço a isso. Eu digo que tem tudo em relação aos pais, à família, pronto, também ajuda, também contribui para a felicidade da Catarina, os amigos, neste caso quem está com ela na APADIM também ajuda nessas coisas. Mas é assim, é uma alegria tão grande porque o sorriso dela transborda mesmo alegria. Então ela tem os olhos azuis. Parece o síndrome dela em Portugal é conhecido por síndrome das bonecas. E ela é uma boneca. É uma boneca em ponto grande. Porque a gente olha para a Catarina com 30 anos, ninguém diz que a Catarina tem 30 anos.
Isso, por isso, assim, a Catarina é feliz. E ao vermos a Catarina feliz é a nossa felicidade. Posso-lhe dizer que se a Catarina estiver doente, fico mais doente eu do que ela. A Catarina está na Apadim, como é que é a relação dela com as técnicas da Apadim, com os colegas? É assim, há dias e dias, é como nós, temos dias que nos apetece ir para trabalhar, outros dias que não nos apetece fazer nada. Há dias que ela diz que não quer ir para a escola, mas chega lá, está tudo bem, que as técnicas está tudo bem, já passou por várias profissionais de lá, porque por um lado também é bom para ir conhecendo, porque pode haver uma fatalidade, até de qualquer uma está doente ou assim. Claro. Ela tem uma personalidade forte. A Catarina tem uma personalidade forte. Como a mãe? A É, mãe também tem uma personalidade tem. forte. A Catarina é um bocadinho o carpo ao cimento. Não, é uma menina muito meiga, mas é uma menina que é preciso saber levá-la. Ela não gosta de ouvir falar alto. E essa personalidade forte que a Catarina tem e que a Fátima também tem, para si, acha que foi importante para ultrapassar todos estes obstáculos e toda esta vida? Tem sido uma vida muito desafiante. De facto, ter uma personalidade forte ajudou a ultrapassar estas barreiras? Sim. Eu acho que. Eu não acho, eu tenho a certeza que sim. Eu sempre. Eu posso lhe dizer, de 6 irmãos, acho que sou a diferente. Sou a ovelha negra da família. Eu não Mas, acredito nisso. mas é verdade. De 6 irmãos, acho que sou a ovelha negra na família, no sentido de ser a mais espivitada, talvez por ser a mais nova. E não era vista como, ou por ter nascido tempos mais diferentes, 10 anos é muito diferente há uns anos atrás, e então fui buscar sempre, eu sempre tirei, ou tento tirar do lado negativo o melhor do lado negativo. Sim, tem que haver sempre uma perspectiva positiva de qualquer coisa Diferente. negativa que possa acontecer. Exatamente. É assim, há uma situação que não é menos boa, mas eu tento ver para o outro lado, se não fosse assim, e vamos lá, que isto é para a frente é que é caminho. E vamos em frente. Qual foi o momento mais feliz que passou com a Catarina? Recorda-se algum? O momento mais feliz que eu passei, a amamentação. Eu e ela. Adorei amamentar a Catarina. E qual foi o momento mais difícil que passou com a Catarina? Vários. Muitos. Muitos. Na pandemia, portanto, assim, um deles foi a pandemia. A Catarina teve uma pancreatite muito grave. Recorri ao hospital particular, não havia médicos. Vim ao hospital ao Padre Américo. Fez o teste ao Covid, não tinha teste ao Covid, a Catarina vomitava bastante, não sabíamos ainda. Prontos, é assim, todos nós temos dias bons, temos dias maus. Nesse dia não lhe foi diagnosticado nada. Fizeram análise, não lhe diagnosticaram nada. Cheguei a casa, a Catarina começou a ficar com febre. Liguei para a saúde 24. E a saúde 24 disse-me se a menina continuasse com febre, para o outro dia levá-la ao hospital. Eu levei-lhe, portanto, pus-lhe para cima, dei-lhe Benuron, ela conseguiu aguentá-lo, pus-lhe para cima, outro dia de manhã já estava com 39 de febre. Portanto, ela não tinha Covid, não tinha nada. Dirigi-me novamente ao hospital. Tornou a passar pelo teste de Covid, não teve Covid. E quando um médico disse-me assim, mãe, numa tom de brincadeira, diz-me assim, mãe, vou-lhe fazer novamente as análises, mas ela ontem esteve aqui e fez as análises. E chega-me ao fim do dia e diz-me, mãe, tem uma notícia boa e uma má, qual é que quer? Eu disse, quero as duas. São para mim. A primeira foi, olha, a Catarina não tem Covid, mas a Catarina vai ficar internada. Aí o chão caiu-me todo. Quantos dias é que ela ficou internada? 9. Nove. 9 dias num quarto. E eu disse ao médico, eu vou ficar com ela. E ele responde, não. Disse, não. Ele disse, não. Sobe a sua filha e você não vai. Aí as lágrimas começaram aqui para cá abaixo. E eu tornei-lhe a repetir, seu doutor, deixe-me ficar com a minha filha. Ele disse-me, não, não fica. Eu disse-lhe assim, não posso ficar porque nesta altura nem me lembrei que era cuidadora informal, que tinha o papel de cuidadora informal, porque a gente fica mais abalada. E ele disse, não fica. Viste-lhe esta bata, diz para os pertences dela, viste-lhe esta bata e a menina fica sozinha. Eu também. Nisto o médico veio, mais a enfermeira, vestiu-lhe a batinha, disse, ó filha, vais ter que ficar, embora ela não fale, mas vai entendendo algumas coisas. E o médico virou-se para mim e disse-me assim, a mãe, ponha-a na cama. Eu disse, não, desculpe, doutor,
eu não vou pôr a minha filha na cama porque eu tenho pacemaker, não posso pegar nela em esforço. E a outra, agora é da responsabilidade do doutor. A minha filha não tem mais nada, o médico chegou a saber dela, deu um estalo. Eu avisei, eu disse, eu sou mãe, eu sei como tratar da Catarina. O médico não quis ouvir, a minha filha mandou a mão, lançou mesmo assim, para a frente, para trás e de trás. E ele olhou para mim, e eu não, vou-lhe ser sincera, não lhe pedi desculpa, não disse nada. Ele olhou para mim e disse assim, mãe, é melhor a senhora esperar um bocadinho. Eu disse, eu estou aqui à espera. Eu fui para dentro e veio, disse ele, eu acho que a mãe vai subir. Eu disse, bendito está que a minha filha deu ao médico. Em plena pandemia, não podia visitar a menina, não podia nada disso. Foi mesmo Foi a na hora, resolução do foi problema. mesmo na hora certa. Subi, só que ele disse-me logo, vai estar com o tempo que a menina estiver, você vai estar junto com ela, não pode subir nem descer. Eu disse, não há stress, não fiz teste ao Covid nem nada, estive lá. Só que foi muito difícil estar num quarto com uma criança com uma deficiência. Ela teve 8 dias, 9 dias antibiótico, sem comer, sem nada, a soro antibiótico. Foi muito difícil, eu emagreci 5 quilos nessa altura. Agora não fazia diferença, mas naquela altura foi muito difícil, porque eu não podia ter comida no quarto, porque ela também queria comer, assim, se não visse, então eu tinha que inventar. Olha, eu limpava, fazia limpeza ao quarto, fazia limpeza às casas de banho, porque eu, tipo, lá está, e depois, entretanto, o médico foi para falar com lá, para cima para o piso 7, e tirar uma senhora que estava num quarto só com casa de banho, eu fiquei com a Catarina, ela é uma mulher, nessa altura até lhe veio o período, que foi uma mais-valia para mim eu estar com ela e para os técnicos. E então, olha, foi 2 em 1. Puseram lá, eu dizia que era o circo, fazia os testes Covid onde está o helicóptero, para pôs o helicóptero. Eu vinha para a janela, inventar com ela, o meu marido tirava fotocópias na copiadora para pintar, ela dava um desenho a uma, dava um desenho a outra. Não foi fácil. Não foi fácil, mas ela tem uma força. E a propósito dessa história, o que é que acha que as pessoas lá em casa deviam compreender melhor das famílias que vivem com uma criança com deficiência? Acha que as pessoas, o cidadão comum, está sensibilizado Não, para o desafio que é viver não. com uma criança com deficiência? Nem os de fora, nem propriamente a família. Costuma-se dizer, dentro com o vento, só sabe quem vai lá dentro. É bonito ver as coisas que se passam por fora. Noites mal dormidas, que são muitas. Eu posso lhe dizer que trabalhei aqui, agora onde é a Gabice, que me vinha a contar, trabalhei, que agora é a Gabice. A Catarina, eu trabalhei no turno de trabalho às 6 da manhã. A Catarina adormecia mais 5 e um quarto da manhã. A Catarina estava a adormecer e eu estava a me levantar para ir trabalhar. Muitas vezes adormeci no trabalho. Tive uns colegas fantásticos que me ajudavam a fazer o trabalho. Às vezes, o meu chefe às vezes dizia assim, Fátima, o que é que tens? Eu disse, estou cansada. Ele dizia assim, vai à casa, bem lavar a cara. Foram muito acessíveis. Nisso, posso dizer, quando mandaram muita gente embora, eu estava de baixa, pensei que eles me mandassem embora. Eles disseram que era impensável mandar uma mãe com uma criança com uma deficiência embora. Eu tive 4 anos de baixa, eles disseram, pode estar até 7 anos. Só que assim, se uma criança dita normal, há pessoas que não tomam conta, da minha pior. E eu, como mãe, também não queria. Sou sincera, sou muito apegada à minha filha. Eu não fiz o desapego. A Fátima convive também com outras cuidadoras e colegas e Sim, tudo sim. mais. Como é que é a relação entre pessoas que têm histórias de vida semelhantes consigo? Apoiam-se umas às outras? Muito. Nós temos com a Segurança Social reuniões todos os meses. Lá está, para haver uma partilha, porque há sempre uma pessoa que está mais em baixo, há outra pessoa que está mais para cima. Elas costumam dizer: olha, quando ela vem, enche a sala. Fala, fala muito, que sou eu. Estas histórias de vidas é bom ser partilhadas uns com os outros, porque assim, se eu disser a minha história de vida a tantas pessoas que estão no lugar como eu estou, elas pensam: não, não estou só. Isso é que é uma mais-valia, porque eu às vezes penso, eu ainda sou uma privilegiada, porque olhando à minha volta, mesmo a nível da APADIMP, somos todos diferentes, todos iguais, mas há aqueles meninos de cadeirinha de rodas, que é tão mais difícil.
eu às vezes, eu nasci para ser cuidadora, vou-lhe dizer. O meu coração sangra por dentro, às vezes, que é uma coisa por demais. Às vezes é um sorriso por fora, mas um sangramento mesmo por dentro. Porque, olha, o que é que lhe diga? Eu acho que sou um canal, não é de televisão, nem sou um canal que veio ao mundo para ajudar e encaminhar pessoas para quem precisa. Pois nós às vezes temos sempre o hábito de nos queixar da nossa vida, mas esquecemos sempre que há pessoas que têm vidas Muito mais mais difíceis que nós. difíceis. E eu acho que um dos segredos é relativizarmos, não é? Tentamos perceber, ok, temos um desafio pela frente, mas se calhar há pessoas que ainda têm uma vida Há mais difícil muito que mais nós. difícil, não só pessoas, não é questão de dar afeto, mesmo monetário, Uhum. porque é tudo muito, muito caro. Uhum. E é assim, quem precisa de cadeira de rodas, agora, graças a Deus, já se consegue ter 3 orçamentos e a Segurança Social conseguir ajudar nas comparticipações, segundo eu sei, lá está nos convívios que a gente vai tendo. Mas é o que eu digo, olhando para o lado, eu às vezes digo, eu sou uma felizarda. Diga uma coisa, se tivesse um microfone à sua frente e quem estivesse a ouvir se fosse o Presidente da República, que mensagem é que deixava ao Presidente da República em nome de todas as cuidadoras informais do nosso país? Olha, o que eu dizia ao Marcelo Rebelo de Sousa neste momento, dizia para ele não ir tantas vezes ao mar e estar mais no ativo, porque ia ver mais as instituições, Portugal, porque ainda há muito, muito trabalho para fazer e é assim, não, como é que é de explicar? Estando no ativo e vendo de fora é uma coisa, estar no dia a dia, pegar numa bata, pegar numa criança com 100 quilos, como as cuidadoras que cuidam dos nossos filhos, que estão nas instituições, pegam por vezes, põe-as nas marquesas, meninos, homens, meninas, mulheres, Claro, para mudar e tudo mais, é é muito duro. muito difícil. E monetariamente são muito mal pagas. E não há, por exemplo, uma das coisas que eu acho que deveria, pelo nosso governo, era nunca fechar as instituições que, neste caso, como a PADIMP, e como outras instituições, E que vivem sempre com muitas e dificuldades. vivem porque as crianças às vezes vivem desnutridas. O mês fechado, por exemplo, a PADIMP fecha o mês, porque a Segurança Social exige, não tem colaboradores. Eu costumo dizer, há muita gente no fundo de desemprego, que podia ir trabalhar, mas as pessoas hoje em dia preferem estar em casa e não fazerem nada. Mas se fossem para lá, se calhar era uma aprendizagem. Aprendia muito mais do que estar a ganhar 100, 200, 300, fosse o que fosse. E isso é que era uma mais-valia, porque há pais que têm que deixar de trabalhar, meter baixa, para poder Para cuidar dos para se filhos cuidarem dos seus filhos. neste horário, neste tempo, eu, graças a Deus, estou em casa, consigo reconciliar Claro. bem com a minha filha, mas há pais que têm que deixar o Tem muitas trabalho, têm muitas dificuldades monetárias. E é muito difícil. E a instituição, sei perfeitamente que a instituição vai muitas vezes levar comida aos dificuldades, pais. pais. E isso é uma mais-valia. Claro que sim. Muito, mas uma mais-valia muito grande. De facto, as nossas instituições fazem um trabalho notável, os técnicos Mas que estão sempre a fazem. reclamar, toda a gente reclama tudo. A verdade é essa, toda a gente sabe, só sabe reclamar. Ir para a frente ninguém sabe, mas reclamar toda a gente sabe. É como dizer mal do Padre Américo, eu só te digo dos 9 dias que eu relatei da minha filha, só tenho gratidão. Tenho gratidão por cada ser humano que passou por, a não ser aquele que a minha filha abençoou. Tenho gratidão, juro, tenho mesmo gratidão, porque quando saí do hospital já trazia a cirurgia marcada. E nada é por acaso. A minha filha foi operada no dia 3 de dezembro. E o dia 3 de dezembro é o dia da pessoa com deficiência. E a minha filha foi à frente de uma senhora que estava por ter a deficiência. Por isso é que eu digo, às vezes não há acasos. É verdade. Os acasos acontecem na hora certa. Existe algum sonho que a Fátima gostasse de realizar ainda na sua vida? Algum sonho que esteja por realizar e que está por Ah, sim, realizar? tenho muitos sonhos. Qual é o maior? Olha, o meu maior sonho, assim, o maior sonho, vou ser sincera, para muita gente se calhar vai ser um bocadinho contraditório, não é sonho, é um pensamento, é que Deus me leva a minha filha à minha frente. Para muita gente diz que eu sou egoísta, mas eu como mãe acho que não sou egoísta. Penso
prefiro passar eu pela dor do que a minha filha. E depois, se isso acontecer um dia, eu vou doar o meu tempo a fazer voluntariado. É dos Claro. meus maiores sonhos que eu tenho, Para cuidar de outras. é cuidar de outras pessoas. Acha que a Fátima vai fazer falta à Catarina? Se isso Sem acontecer? dúvida. Os pais fazem falta. Claro. Atenção, eu estou a falar como mãe, mas os pais também estão presentes na vida dos nossos filhos. Não. Aqui estamos a falar de mãe cuidadora, mas o pai também é cuidador, Claro. quando são pais. Porque há pai, lá está, a minha união é forte com o meu marido, mas há pais que até abandonam as mães quando têm os filhos, porque penso que só são elas as culpadas, porque aqui não há culpados. Claro. Acontece. Mas, mas era um dos meus sonhos, se isso acontecer. Ou então peço muitas vezes sozinha no meu recanto, quando estou a pensar, peço a Deus, se às vezes houver um acidente que vamos os três, que assim parte-se mal pelas aldeias. Eu creio num Deus. Eu creio num Deus, mas não é o Deus que as pessoas pensam. Eu acho que às vezes perguntam-me assim: eu tenho aqui Deus marcado. Quando é que fez essa Cristo, tatuagem? na pandemia. Pandemia. A pandemia. Fizeram um Deus semelhante ao homem, não é? Mas eu acho que Deus é isto. Deus é amor e imensidão. É fazer bem ao próximo. É quase como a gente chegar lá fora e ver o sol que brilha. E para mim isso é que é Deus. É energia. Se a gente tiver energia, porque eu quando um dia se morrer, se chegar lá acima ou lá abaixo, seja onde for, vão-me perguntar o que é que fizeste bem na vida. Eu não vou dizer tenho 2 carros, tenho uma casa. Não, vou dizer assim, eu ajudei aquele, orientei aquele, tentei ajudar o próximo. Eu acho que isso é que é amor Isso é que é amor e a verdadeira essência. e a verdadeira, pelo menos é a minha essência. É isso, é a forma de eu pensar. E se calhar essa forma de eu pensar é que me faz ser como eu sou, forte. Se tivesse que se descrever em 3 palavras, quais eram as palavras que melhor descrevem a Fátima? Forte, teimosa e persistente. São fortes. São os 3 muito fortes. Eu sou persistente. Muito persistente. Também sou teimosa, mas sou forte. Mas isso é uma qualidade, ser persistente. Nem é que não duvido. É lutarmos por aquilo em que acreditamos. E porque aquilo que a gente realmente, sou persistente naquilo que realmente eu acho que é correto e que tem que ser para nós. Eu já não estou a falar só na Catarina, neste caso, mas no dia a dia, de todos. Fátima já falou que faz várias atividades físicas, tem vários Sim. programas. Como é que são esses momentos de atividade física? São importantes para si, para o seu bem-estar? Sem dúvida. A gente encontra-se, por exemplo, às quartas-feiras temos, junto com a parceria com a Câmara, temos 1 hora de desporto por semana, no pavilhão em Galegos. Temos um professor. Ano passado tínhamos 2 professores e fazíamos yoga e dança. Este ano só temos, no projeto só está um professor, que fazemos dança, convivemos, rimos-nos, fazemos brincadeiras, saímos de lá. Há muitas pessoas que vão pesadas, saem de lá leves. Cansadas, mas leves ao mesmo tempo. E depois fazemos uns grupinhos, já interagimos. Olha, para a semana ou para o mês que vem, dá jeito alguma monetariamente, vamos nos reunir, vamos comer a qualquer lado. Costumam-se juntar de vez em quando? Sim, vamos almoçar. E uma diz, vamos. E a outra, deixa lá, nós fazemos uma vaquinha, ajudamos umas às outras. E vamos. E isso é muito bom. São esses momentos simples que às E vezes depois, dão mais força para as exatamente, para ajudar uns continuarem. aos outros. E depois temos um grupinho que chama-se o Grupo das Tangas, que é das cuidadoras que vão à ginástica. Depois temos o grupo dos cuidadores informais, que é com a parceria com a Segurança Social. Tem a doutora Liliane e a doutora Manuela, que também é uma mais-valia para nós, que é a formação. Por exemplo, agora vamos ter a formação este próximo sexta-feira com a GNR, como nos devemos defender. Tivemos a última que tivemos foi o suporte base de vida. Tudo isso é importante. Eu acho que aprender é sempre importante. É sempre E importante. aprendemos durante toda a vida. E morremos sem saber. Exatamente. Morremos sem saber. E é bom termos consciência disso. Mas isso é que é verdade. Fátima, para si o que é que significa Penafiel? Na final para mim é tudo, é um porto seguro.
Para mim, Penafiel é um bom Porto Seguro. As pessoas que me vão perdoar quem me ouvir isto, mas eu costumo dizer, para mim, Penafiel e Norte até Coimbra, depois para lá é tudo morros. Não se vê a viver fora de Penafiel, não quer? Nunca, Não quer? nunca. Fora, eu sou de eu sou natural de Guilhofe. Já fui para o Rua, mas agora o Rua pertence a Guilhofe. É verdade. Eu sou guilhofense de natureza, mas eu tenho muito orgulho em ser guilhofense. Muito. É que é uma Adoro. freguesia fantástica. Sim, sim. A minha família é muito humilde, vim de, filho, de um pai que era sapateiro, a minha mãe a cuidar de 7 filhos, era doméstica, mas tenho muito orgulho dos meus pais, nunca souberam ler nem escrever, mas souberam nos educar. Isso é mais importante. É mais importante. O primeiro dinheiro que eu ganhei, posso lhe dizer, foram 8 contos e 500, que agora são 45 euros. E a minha mãe e o meu pai, graças a Deus, disseram-me assim, eu recebi e disse, mãe, está aqui o meu dinheiro. E ela disse-me assim, este mês vais ficar com ele. E eu fiquei com o dinheiro, toda contente. No mês da frente, a minha mãe, tornei a receber e a minha mãe disse-me, sua mãe está aqui o dinheiro. E ela disse assim, e o meu pai, eu do mês passado, eu tinha um dicionário de quando andei a estudar, não tenho muitas habilitações, tenho 6º ano, mas a gente para saber não precisa ter muitas habilitações. Escola da vida. A história da a escola da vida é mais ensina-nos importante. muito. E eu fui buscar o dicionário toda contente, abri o dicionário e comecei por coisa assim, até aqui as notinhas, as notas de conto aí. E a minha mãe disse-me assim, a partir de agora és tu que vais gerir o teu dinheiro. E assim começou. E esse é o melhor ensinamento. É nós sabermos gerir as coisas de início. Porque eles não tinham formação. A minha mãe, a maior desgosto dela, não sabia ler. Minha mãe com 7 anos foi trabalhar e o meu pai igualmente. Isso é que é triste. São vidas duras, não é? Muito duras mesmo. O meu pai falava, para mim fala, porque eu falo com ele na mesma, porque eu costumo dizer, os mortos nunca morrem. Pardem antes de nós. Eu falo para o meu pai e para a minha mãe como estou a falar para os outros, Pedro de Pedro. Só que eles estão do outro lado. Mas eu chamo por nome dele. Chamo por Tito, que era o meu pai, e Mimi para a minha mãe. Eu falo na mesma, às vezes estou em casa e digo assim, Mimi, o que é que queres comer hoje? Olho para trás e digo assim, és mesmo louca. Mas é assim, mas é a minha essência, porque eu sinto que, lá está, eles apenas estão do outro lado. E eu uma vez li um artigo sobre Santo Agostinho que diz, a morte não é nada, a morte é uma passagem, só para o outro lado. Lá está, quem amamos nunca morre. O que morre é a saudade é que mata, um bocadinho. E algo que ninguém nos tira, que são as memórias, as boas memórias. Não, Que essas não, sempre não, dentro de nós e nunca essas se duram esquecem. sempre. Eu tenho uma memória que eu tinha 10 anos, teve um dos meus irmãos que morreu com 12, que ficou debaixo de um caminhão. E nós brincávamos e dizíamos assim, um para o outro, vamos brincar e vamos pensar, um dia quando nós formos grandes, dar aos nossos filhos. Eu tenho o privilégio de estar aqui, ele já foi há 46 anos, partiu com 12, mas isso ficou. Isso nunca mais, e já vai lá muitos anos, mas essa memória ficou. Sonhei um dia com ele, que eu nem na altura não conhecia. Sonhei com ele, com a Nossa Senhora do Carmo. É assim, porque às vezes há coisas que nos acontecem na vida e a gente não dá importância, e são sinais que nos vêm. E eu sonhei com ele, e a Nossa Senhora do Carmo apareceu primeiro e disse que me ia levar a minha mãe. Tinha eu entre 18 e 20 anos, mais ou menos. E ele disse, veio ao encontro da minha mãe, da Nossa Senhora, e disse: Não, eu vou preciso da minha mãe, mas ao longo da vida a minha irmã vai precisar mais da minha mãe do que eu. Eu olhando para trás, algo já me estava a prever que. Lá está, na altura era jovem, Não valorizou. não valorizei aqueles sonhos, aquelas coisas que a gente às vezes pensa, valoriza, mas não valoriza, Sim. desvalorizando. E eu às vezes ponho-me a pensar, vou para cá, me dou comigo a pensar. Ele já me estava a dizer quando a Catarina nasceu e tudo que ali havia algo. Mesmo quando eu estava grávida, toda a gente me dizia, rapariga, porque eu era magrinha, muito magrinha, pesava 50 quilos. E só engordei 7 quilos, tinha-me um barrigão. E as pessoas diziam assim, rapariga, vais quando
Ai, quando vês o teu filho, o meu instinto se é assim, eu não tenho medo de tê-lo, eu tenho medo de não saber criar. Eu, algo em mim parece que já me estava a dizer que vinha aí alguma coisa diferente, exatamente, um desafio muito grande. E eu dizia assim para comigo, eu não tenho medo de a ter, eu não tenho medo de ter um filho, eu tenho medo de não saber criá-lo, educar, isso é que é mais desafiante para mim. E realmente é um desafio constante, é cada dia um dia. O mais importante que nós temos para dar aos nossos filhos é o amor. É o Certo? amor, sem dúvida. É o amor, olha, eu costumo dizer, mesmo para um filho dito normal, basta estar meia hora com ele de corpo e alma. Agora, quando a gente está com um filho, com uma criança com uma deficiência, a gente está ali, cuida, lava, dá banho, cuida, tudo mais. Eu, por exemplo, quando for daqui, que a maneira de falar, vou tratar da Catarina, vou dar-lhe banho, vou fazer a higiene toda e essas coisas assim, vou fazer o jantar, mas o nosso tempo mesmo, se a gente estiver ali, nem que seja só meia hora, dizer assim, eu estou aqui para ti, que eles sentem. Agora, se a gente estiver ali, mas tiver pensamento longe, não vale a pena. No meu, Mais importante do que estar é sentir. é sentir que estar. É quase como se a gente, às vezes, para ajudar o outro, mesmo nos cuidadores, às vezes, para ajudarmos uns aos outros, basta sermos bons ouvintes. Estar ali para ele, naquele momento. A pessoa está ali, liberta, fala, e chega ao fim e diz, dá-nos um abraço e diz assim, obrigada por nos ouvir. E é assim, a nós não custa nada. E a outra pessoa faz tão bem, tão bem, tão bem. É das melhores coisas que pode acontecer. Fátima, muito obrigado por ter De partilhado nada. connosco esta história e tenho certeza que aqueles que nos ouviram E eu, vão também sentir-se inspirados sem na sua dúvida. história de vida e a E sua eu, história de vida vai ajudar muitas pessoas e eu a estou olharem para a aqui, vida com mais positividade, com mais alegria e com mais força. eu acho que sim. Eu também estou aqui em nome de todas as cuidadoras Penafiel, porque eu represento um grupo que não sou só eu, porque está muita gente e nós em Penafiel temos 600 cuidadores. É muita gente a dar o seu tempo e que não são valorizados. E nós daqui mandamos um abraço muito apertado para todos os cuidadores informais do nosso concelho e do nosso país. De facto, são pessoas que fazem um trabalho invisível, às vezes, aos olhos da sociedade, mas que é determinante, que é feito com muito esforço, com muita dedicação, com muito coração. Fátima, muito obrigado por ter De nada. aceitado o convite, Sempre às por ordens. estarmos aqui a falar os dois e por Sempre. ter partilhado connosco a nossa história de vida. Obrigado. Eu é que agradeço.